Olá, eu sou Rogério Nezer e hoje eu vou falar para vocês a respeito da febre amarela, que embora não faça parte da minha especialidade, mas como médico, eu acredito que eu tenho a obrigação de disseminar conhecimento a respeito dessa doença que está se tornando uma epidemia aqui no Brasil. Bom, primeiramente, o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença viral e tem esse nome porque ela, nas formas mais graves, ela pode deixar os olhos amarelados, portanto, daí vem o nome febre amarela, tá? E ela é causada por um vírus da família Flaviviridae, que embora possa ser um nome até bonito, de bonita, a doença não tem absolutamente nada. É uma doença que pode ser muito grave. É uma doença tropical, ela acontece fundamentalmente em duas regiões do planeta, na África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, e aqui na América do Sul. Muito se fala da relação dos macacos com a febre amarela. E qual é o papel dos macacos na febre amarela? Na verdade, eles são uma vítima tanto quanto nós, seres humanos. Eles podem contrair a doença e não são eles os transmissores da doença. Portanto, muita gente acaba matando macacos com medo de que eles transmitam a doença. Nada disso, isso é bobagem. Quem transmite a doença, na verdade, é o mosquito. O macaco é só uma vítima, como eu disse, tanto quanto nós, seres humanos. E a febre amarela ela é transmitida fundamentalmente por dois mosquitos, pela picada de dois mosquitos. Existe um velho conhecido da gente, que é o Aedes aegypti, que é um mosquito que se adaptou muito nas grandes cidades, e existe também um outro mosquito chamado hemagogo, que é o responsável pela transmissão da febre amarela na mata, a febre amarela selvagem. E após a picadura do mosquito, a febre amarela pode se desenvolver 3 a 6 dias após a inoculação desse vírus. Então esse é o período que nós chamamos o período de incubação da doença. Como é que se manifesta a febre amarela? A febre amarela não necessariamente é sinônimo de morte. Ela pode se manifestar de várias formas. Pode, por exemplo, se manifestar de uma forma que nós chamamos subclínica, ou seja, um mal-estar, às vezes um certo desconforto, uma certa dor no corpo que muitas vezes nem se manifesta. A pessoa pensa que é um resfriado e ela acaba evoluindo ou acaba progredindo para a cura espontânea. Existe também uma febre inespecífica, que já é uma fase um pouco mais sintomática da doença, ou seja, então a pessoa tem febre, tem uma dor no corpo um pouco mais intensa do que na forma subclínica e muitas vezes também acaba desaparecendo e muitas vezes é confundida até como se fosse um resfriado comum. E existe uma forma grave, que é a forma que leva o nome de febre amarela, que ela cursa, como eu disse, com icterícia, que é o amarelado dos olhos, da parte branca dos olhos, da esclera dos olhos, que muitas vezes leva à insuficiência renal e à insuficiência hepática. E essa forma, ela vai se desenvolver em 15% apenas daqueles pacientes que contraem ou que têm inoculado o vírus da febre amarela. E essa forma grave, essa sim, é uma forma que leva a uma mortalidade bem elevada, ou seja, 50% a 60% dos pacientes que desenvolvem a fase grave da febre amarela, eles acabam cursando com morte. Qual é o tratamento para a febre amarela? Não existe um tratamento específico, o tratamento é apenas um tratamento sintomático, um tratamento de suporte, ou seja, a pessoa que tem febre, dor no corpo, ela vai tomar medicamentos para o alívio dos sintomas. Tá? Nos casos mais graves, esses sim necessitam de hospitalização para uma terapia mais agressiva, de suporte, muitas vezes hidratação na veia ou tratamento com medicamentos para combater infecções secundárias, enfim. Tá? Mas de forma geral não existe um tratamento específico para a febre amarela. Quem vai determinar a cura da doença, na verdade, é a própria reação do nosso organismo. Como é que se faz a prevenção da febre amarela? A prevenção fundamentalmente é pelo controle
da proliferação do mosquito. Então a gente sabe que nas grandes cidades existe uma campanha muito grande para que se faça o controle especificamente do Aedes aegypti. Então, para combate ou para prevenção da febre amarela também é importante que se faça o combate à proliferação dos mosquitos urbanos. E uma outra forma de combate da doença é a vacinação, que é uma ferramenta primordial, tá? Porque ela dá uma proteção de quase 100%. Então, se nós combatermos o mosquito e se nós vacinarmos a população de risco, então a gente vai estar combatendo de uma maneira eficiente a febre amarela. E quem é que tem indicação de ser vacinado? Não existe vacina que possa ser aplicada no mundo inteiro universalmente, o que seria ideal. Mas existe uma população específica que deve sim ser vacinada. Quem são essas pessoas? Quem é essa população? São os moradores de área de risco, ou seja, de áreas endêmicas onde a doença ocorre naturalmente, e para aqueles viajantes para essas áreas endêmicas. Então a pessoa vai sair daqui, vai para uma região onde é conhecida a endemia da doença, então esse também é um candidato a fazer a vacinação, a prevenção através da vacina. E lembrar, como é veiculado na mídia de forma geral, que a vacina só protege após 10 dias. Então não adianta você que quer viajar para uma área endêmica tomar a vacina hoje e viajar amanhã, porque você não vai estar protegido. Então tem que se tomar a vacina pelo menos com 10 dias de antecedência. Então, apesar da vacina ser uma forma extremamente importante e efetiva de prevenção da doença, existem recomendações para que seja aplicada, como eu disse, em populações específicas, ou seja, aqueles moradores de áreas endêmicas e pessoas que vão viajar para áreas endêmicas. Mas existe também uma recomendação que se tome cuidado para algumas pessoas. Então, tem que se tomar cuidado na vacinação de pessoas imunodeprimidas, ou seja, pessoas que têm uma imunidade baixa, seja por medicamentos ou por doenças crônicas. E medicamentos, principalmente os imunodeprimidos que são transplantados, ou seja, são pessoas que já receberam transplante de órgão e precisam tomar medicamentos para baixar a imunidade, ou pessoas que tomam corticoides ou corticosteroides para tratamento de algumas doenças. Então essas pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque o vírus da vacina da febre amarela é um vírus vivo, é um vírus atenuado. Porém, se a pessoa tem uma imunidade baixa, esse vírus pode se proliferar e dar uma doença muitas vezes semelhante à forma selvagem, à forma natural da febre amarela. Então tem que se tomar alguns cuidados. Existe uma contraindicação formal aquelas pessoas que existem ou que sabem que têm alergia a ovo ou a proteína das aves. Por quê? Porque a vacina ela é produzida através da proliferação do vírus em proteína animal. Então, pode existir a contaminação da vacina com essa proteína e, se inoculada, ela pode provocar alguma alergia que muitas vezes pode ser grave. Tá? E também não deve-se recomendar a vacinação para crianças abaixo de 6 meses de idade. Gravidez e lactação também é uma contraindicação, porém é uma contraindicação relativa, então deve ser pesado sempre o risco-benefício. É lógico que mulheres grávidas que vão para áreas de risco, que têm uma viagem ou moram em áreas de risco, então tem que se pesar o custo-benefício da vacinação, mas sempre que possível deve ser evitado. E assim também a lactação. Por quê? Porque o vírus pode ser transmitido através do leite materno e já existem casos descritos de febre amarela pela transmissão do vírus atenuado através do leite materno. Tá? Fala-se também a respeito de reações em algumas pessoas, principalmente nos idosos, principalmente nas pessoas acima de 60 anos. As reações vacinais, na maioria das vezes, são reações leves. As reações vacinais graves, elas vão acontecer numa porção pequena da população, ou seja, 1 para 125 ou 1 para 250 mil pessoas. Então não é para que se causar alarme. E mesmo pessoas com mais de 60 anos, se morarem numa área de risco, então muitas vezes, e se não tiverem uma contraindicação
formal, elas devem sim ser vacinadas, não é uma contraindicação absoluta. Obviamente quem vai recomendar isso é o médico, então essas pessoas expostas nessa área de risco devem conversar com o seu médico para saber se vale a pena ou não serem vacinadas. Também se fala bastante numa vacina que tem sido aplicada aqui no Brasil, que é a vacina fracionada. O que é a vacina fracionada? A vacina fracionada é uma vacina diluída, ou seja, a vacina normal da febre amarela, ela é aplicada numa concentração X. A vacinação fracionada é quando se dilui, ou seja, se aplica uma concentração menor da vacina. E por que se faz isso? Porque não existe produção de vacina disponível para vacinar todo mundo. Então, os governos, e até com orientação da Organização Mundial de Saúde, vêm diluindo essas vacinas para poder vacinar, para poder tentar proteger uma população maior ainda do que é possível com a vacina completa. Então essa é a vacina fracionada, ou seja, uma dose menor da vacina que é aplicada em pessoas em situações de epidemia. Bom, eu espero que eu tenha transmitido algumas informações importantes para vocês. Quem quiser, existem referências que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que vocês podem consultar a Organização Mundial da Saúde, o Medscape e outras entidades que podem dar mais detalhes a respeito da febre amarela. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e não deixem de visitar o blog, que é o varizes.net.br. Existem várias informações a respeito de saúde, principalmente da minha especialidade, que é a cirurgia vascular. Muito obrigado e até o próximo vídeo.